essa linha que você jogou agora, vamos voltar um pouco? Assim, voltar não, vamos diminuir um pouco o patamar. Uma loja, por exemplo, de roupa, um negócio mais familiar ali. A pessoa, eu acho que é óbvio, né? Mas qual que é a experiência que você tem? Não sei se você tem clientes assim, né? De comissionar o funcionário e não comissionar o funcionário. Você indicaria para ter algo assim ou não? Sempre tem que comissionar, no meu ponto de vista, tá? Se é uma loja de roupa, Sapato, qualquer coisa assim. qualquer restaurante, tudo tem que remunerar o funcionário. O funcionário tem que ganhar, além do salário que ele tem que ganhar ali por um sucesso. Porque motiva, engaja, motiva. Só que tem que estar muito bem claro, sabe, Wender? Tem uma ferramenta que a gente implanta que é bem simples, que é a política comercial. O que é política comercial? Nada mais é do que as regras de como pagar a comissão. Se vai pagar sobre a venda bruta, sobre a venda líquida, se vai pagar sobre o parcelamento, quantos por cento é a comissão, se tem meta, qual que é a meta. Sim. Né? Tem que ter tudo bem claro. E isso o funcionário tem que ler e assinar. E a parte do empresário é honrar com aquilo que ele desenhou. Então o empresário tem que tomar muito cuidado, porque ele vai colocar na política comercial, porque não basta colocar a política e o funcionário ir buscar, que acontece muito isso. O funcionário vai buscar e atende, e aí o empresário fazer corpo mole e dar uma recuada, que tá com dó de pagar. Porque sim. acontece. Isso acontece em, cara, em empresas de todos os portes. Da empresa pequenininha, mas também em empresa grande. Representante comercial, por exemplo, de um produto, ele começa a ganhar tanto dinheiro que acaba afetando a indústria. E a indústria quer cortar ele. Tanto é que a lei de representante comercial hoje tem uma multa para pagar. Se ela for cortar um representante comercial, ela tem que pagar a multa, que é proporcional aos últimos 12 meses de comissão. Caramba, porque cara. teve muito disso no mercado. Então tem que pagar ainda. Eu acho que o funcionário tem que ganhar não só o salário, tem que ganhar a comissão também. É mérito. Sim. É uma meritocracia, ele tem que ganhar sobre a venda. Assim. Às vezes, então, o empresário ele propõe uma meta que na cabeça dele é uma meta super alta. Aí ele pega o um vendedor cara... vai lá e abraça, arrebenta. Olha que interessante isso, Marcelo, que você está falando. Ó. Vamos supor que eu vou pagar uma comissão de 5%. Certo? Fiz a política comercial, tratei como é que eu vou pagar a comissão, tudo lindo e maravilhoso. Só que eu não coloquei na política comercial quantos por cento ele pode dar de desconto. E aí o funcionário espertão também, cara, vai lá e queima o desconto. A garrafa que custava 100, ele vendeu por 120, ele começa a vender por 150. Ele queimou 50% de margem do empresário. O empresário não previu isso, o empresário precisava vender para botar a produção para rodar, cedeu, Cara. e aí ele ficou sem margem para pagar o representante. Cara, acontece. Cara, mas é uma coisa tipo assim, eu acho que não ia passar na minha cabeça, cara, né? Mas putz, olha que sacada, cara. Por exemplo, uma loja de roupa que o Wayne tá falando pequenininha, vai. Uma franquia da Hering. Fatura aí 160, 200, 220 mil por mês. É uma loja padrão aí de uma loja de roupa. Uma loja da Hering. E aí, se o cara falar assim, ó, vou te pagar comissão de 2% ou de 5%, ele tem que colocar dentro da política comercial qual é o desconto máximo que pode chegar. Porque o vendedor pode queimar desconto. Ele vai lá, vou te dar 10%, vou te dar 30%, ele acaba dando, vende, bate meta, ganha comissão. Sim. E aí, prejuízo pro empresário. Sim. Cara, que doideira isso aí, cara. Tem muito. É aquela coisa, né, que eu acabei falando no começo, comprei por 100, vendi por 200, tô com 100% de lucro. A falta de Não é compreensão de como formular o preço começa a afetar também a falta de compreensão de como se relacionar com o vendedor para propor para ele uma meta que pode parecer absurda, mas não fala pro cara, olha, os descontos você pode ir até tanto que vai cobrir, né? Eu gosto muito de meta que eu chamo meta rapel, ou meta escalonável, que é o seguinte, eu começo pagando menos e conforme eu vou aumentando os números, eu vou pagando mais. Então, por exemplo, assim, ó, se você vender de 0 até 10 mil reais por mês, você não vai ganhar nada, porque já está incorporado no seu salário, está fazendo mais que sua obrigação. Sim. Se você vender de 10 mil a 30 mil, vou te pagar 2%. Se você vender de 30 mil a 50 mil, vou te pagar 5%. E aí, o que vai fazer na cabeça do empresário e também do funcionário? Quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Vamos buscar junto. Só que tem que estar claro os descontos que eu vou dar também. Sim. E aí é legal porque a empresa cresce com margem e o funcionário também cresce. Porque ele também tem que ganhar dinheiro. Funcionário engajado é funcionário que põe dinheiro no bolso. Sim. Né? Se o funcionário ganha só remuneração, ele fica o tempo todo buscando uma oportunidade melhor no mercado. Exatamente. Então, Por que eu vou me esforçar pra vender aqui se eu não tô ganhando... Vendendo ou não, o meu no final do mês tá garantido. No né? fundo, tudo acaba em dinheiro. Sim. É. Não tem jeito.
Porque a nomenclatura de uns tempos pra cá mudou, né? Ah, você não é mais empregado, você é o colaborador da empresa. Colaborador. Mas essa visão da administração, do proprietário, ela tá realmente chegando assim pro cara ou só ficou um nome bonitinho que colocaram Não, ficou um nome maravilhoso, coloca tudo, né? O vendedor virou executivo, consultor comercial. É só nomenclatura, né? Mas a função é a mesma. Tem uma classificação que chama CBO, que é público. Uhum. CBO quer dizer Classificação Brasileira de Ocupação. E isso é regra, é lei. Você tem que seguir uma classificação brasileira de ocupação. Sim, então, sim. não basta você criar uma nomenclatura, um nome bonito, se você não seguir o que está lá no CBO. Porque a qualquer momento o funcionário sair, ele pode entrar com uma trabalhista, porque você colocou um nome bonito, mas na prática a função é outra. Como, por exemplo, assim, ó, o meu vendedor de loja, ele tá ali, ele vende roupa. Lojinha pequena. Só que eu tenho mais 3 pessoas na equipe, é meu vendedor mais 3 pessoas. E quando eu não tô, ele é líder. O que ele tá fazendo função? De gerente, ou de supervisor, ou de coordenador. Só que ele não ganha por isso. Se o funcionário sai, ele pode entrar no trabalhista. Caramba. E aí pedir equiparação salarial, porque ele está exercendo uma função que no dia a dia não é dele. É complexo, e aí tem que estar no CBO. Sim. E até uma coisa interessante, sabe, de a gente perguntar. Você se depara muito com isso, de empresas com problemas trabalhistas que podem parecer meio... exóticos assim, umas coisas que tipo não era muito comum, mas que a pessoa acabou ganhando na justiça, alguma diferença e isso ferra a empresa? Já tem muito. Assim, acabou a lei nova trabalhista foi em 2017. Então acabou dando uma boa melhorada, na verdade deu uma boa equalizada, para ficar bom para o funcionário e ficou bom também para o empreendedor, para o empresário, porque ela era meio desbalanceada. Sim. Ela era muito mais favorecida, ela favorecia muito mais o funcionário do que o empreendedor. Então, acontecia assim antigamente. O empresário trabalhou, ele tem dupla função lá dentro, ele vai entrar com equiparação salarial, mas ele não precisa de grandes provas. E o próprio advogado já orientava ele de colocar muitas coisas que ele não precisava comprovar. E ele colocava hora extra, equiparação salarial, bonificação, colocava um monte de coisa. As ações trabalhistas ficavam fortunas, que chegavam a quebrar a empresa mesmo. E aí, quem ganhava muito dinheiro nisso era o funcionário. Tinha funcionário que sobrevivia de trabalhista. De pequenos golpes. Advogado, então. Advogado também ficaram trilionários nessa época, de 2017 para trás. Hoje a lei ela é um pouco diferente. Por exemplo, se tanto o advogado ou o funcionário, ele pediu uma coisa para o empresário e aquilo não ganhar, ele é obrigado a pagar. Se ele não provar aquilo que ele está pedindo, ele é obrigado a pagar. Então melhorou muito, Marcelo. Hoje você não vê mais com tanta frequência. Mas como eu comecei há 18 anos atrás, eu peguei muito disso. Mas muito mesmo. Assim, ações trabalhistas que a empresa faturava 150 mil por mês e a ação trabalhista custava 80 mil. Quase o faturamento mensal, um faturamento mensal. Eu cheguei a ver muito. E também tinha empresário também muito sacana. Que acho que hoje a consciência do empresário melhorou muito. Mas empresário que não registrava... empresário que maltratava funcionário, também era uma bagunça dos dois lados, sabe? A lei veio e deu uma organizada nos dois aspectos, tanto para quem é funcionário, colaborador, né? E tanto também para quem é empreendedor. E aí, de lá para cá, caiu assim absurdamente, os índices de trabalhista melhorou pra caramba. Acabou diminuindo. Uma coisa que você comentou, que vocês também fazem a parte de seleção de pessoal, né? Recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção. Você percebe... todos os 18 anos aí, que mudou muito o perfil das pessoas. O quanto que... A gente conversou com o Douglas Marangoni, né? Sobre a pessoa não querer trabalhar, não ter, Isso. ter mão de obra hoje em dia. A questão... Uma coisa é a mão de obra não qualificada e a outra questão é tipo das pessoas de não ter... Gente que não quer trabalhar. Você percebe também isso quando tá fazendo um recrutamento? Muito absurdo. Tem 2 funções dentro da própria SAF que eu não consigo contratar. Uma é gestor de tráfego, que é bem complexo, é bem difícil. Todos os gestores de tráfego que existem no mercado hoje, ele não quer atender um cliente só. Ele não quer trabalhar para sua empresa, ele quer trabalhar para 3, 4 empresas. Você tá falando com uma. Já vou passar meu currículo embaixo da mesa já, né? Tá falando com uma. Todo gestor de tráfego, assim, para nós é um baita desafio. E assim, hoje a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, que é o Luiz. Ele tá em Montes Claros, ele trabalha em home office. Mas é bem desafiador você encontrar. E o outro é desenvolvedor, tecnologia.
também eles querem trabalhar. Tá vendo? Não, é comigo. Tô achando que sabe, vai contratar Vamos nós juntar aqui. tudo. Ô, pessoal, acabou o Falar Pouco, vamos dar uma mão de emprego na SAF. Ó, essas duas, deve ter várias outras, tá? Mas essas duas, assim, pra nós é o maior desafio. E eu acho que isso tem um porquê. Porque, assim, qual que é o porquê? Porque a internet, ela vem cada vez mais ganhando velocidade e algumas promessas das pessoas que são os influencers. Sim. O que eles prometem? Que, cara, que tudo é fácil, todo mundo pode ser empreendedor, todo mundo vai faturar milhões do dia pra noite, vai ficar rico, que a sua carteira de trabalho não vira nada, queima a sua carteira de trabalho e daqui 60 dias tá ganhando 3 vezes mais. Eles vendem uma imagem sem saber que a grande maioria desses funcionários, eles não têm perfil para ser empreendedor. Eles não têm condição para isso. Tem vontade, mas não tem condição. Porque é algo bem diferente assim, ó. Eu sonho em ser um empresário, mas eu não tenho o mínimo de requisitos para ter uma empresa. E aí, se não tem esse grau de consciência, como já aconteceu lá na própria SAF, as pessoas aprendem da consultoria, saem para montar a sua consultoria, mas não alavancam o negócio. Então, ele continua como consultor autônomo, atendendo 10, 3, 5 clientes e não cresce também. Então, não cresceu dentro da empresa, também não cresceu fora, porque existe essa promessa na internet, que tudo é fácil, vamos crescer, vamos faturar 1 milhão. E não é bem assim, depende do perfil de cada um, né? Tem pessoas que têm perfil para ser empresário mesmo, todo empresário é louco. Todo empresário é totalmente louco. Eu acho que, assim, não é fácil empresário. A grande maioria é bem doido mesmo, né? Bem empreendedor, são acelerados, tenta várias coisas ao mesmo tempo, fica pivotando muito, cada hora faz uma coisa. Sim. E tem pessoas que são mais técnicas. Ela quer ver tudo bonitinho, tudo encaixotadinho, não se arrisca. O empresário tem que se arriscar o tempo todo. Para ser um bom empresário, ele tem que assumir risco. Essa é a realidade. E empreendedores que não assumem risco, ele não tem perfil para ser. Sim. Então, por exemplo, assim, ó, o cara, eu queria ser empresário, eu queria ter minha empresa. Você tem coragem de assumir risco? Porque se não tiver, Marcelo, nem vai, cara. Começa por aí, né? Então Começa vai, por você aí, você cara. quer? Então pede a conta hoje e vai fazer. Não, eu não vou perder o cara. Exatamente. Porque assim, a gente já assume dos nossos ancestrais, né, nossos pais, nossos avós, que carteira de trabalho traz segurança. Então já vem o primeiro desafio aí. Sim. Só para ter uma ideia, a primeira vez que eu comecei foi em 2006 para 2007, que eu comecei a prestar as primeiras consultorias por ficar desempregado. Então eu fiquei desempregado e comecei a prestar consultoria. Naquela época, pra minha mãe, assim, era um absurdo, né? Cara, você não vai trabalhar, não? Cara, eu já tô trabalhando, gente. Você não vai trabalhar? Então, assim, já vem esse padrão, né? Uma visão totalmente diferente, né? E tem pessoas que vêm com esse padrão, que a segurança é o CLT, é um emprego, só que ao mesmo tempo ele quer se aventurar porque ele viu na internet que vai dar dinheiro, eu vou me empreender. Mas ainda ele tem um bloqueio, que é a carteira de trabalho, que o emprego é a segurança para ele. Sim, se ele não destravar, cara, não vai adiantar ele montar a empresa, não. Psicologia fala muito alto. Fala cara. muito, cara. Eu lembro de um cara, eu trabalhei com ele também lá na fábrica. Tá falando de mim, sou louco, tem aqui nos comentários. Tem bastante gente falando que sou louco. O Brás Camargo. O Brás é um baita companheiro nosso. O Brás é um puta empreendedor. Tá falando de mim, eu sou um louco. O Brás já teve uns 10 negócios já. Cara, esse cara trabalhava na fábrica e desde que eu entrei lá conversar com ele, e tipo, ele trabalhava bem rabugento, sempre rabugento, cara. Até meio medo de conversar com o cara e tomar umas patadas de tabela ali. E ele sempre falava, o dia que eu sair daqui eu vou abrir uma casa de frios. E, cara, ele falava isso, até bom que ele é bem específico, né? Ele já tem na cabeça o que ele quer, né? Tinha vontade. E um belo dia, teve um facão na fábrica, mandaram ele embora. Ele desceu da sala do supervisor pra pegar e dar um tchau a todo mundo, ele tava apavorado, entendeu? E, cara, eu cheguei na boa com ele e falei, cara, só oportunidade. Na boa, cara, pensa na sua casa de frios, cara. Você é cuzão. O cara deu aquela travada aí, caralho. Pensa nessa casa de frios. Pô, fui mandar ele embora agora, você fala casa de frios? Mas pensa o seguinte, quantos negócios não começaram assim? Sim, acho né? que é a maioria. E às vezes, em vez de chegar pro cara e falar assim, nossa, velho, você tá fudido, porra, e agora? Onde você vai trabalhar? Pô, a chance do cara buscar o sonho dele. E até onde eu sabia, ele tinha aberto a casa de frios dele. Não sei, assim, o que aconteceu depois de tanto tempo. Mas pelo menos ele foi lá e empreendeu, né? Tirou esse sonho aí da cabeça e realizou.
Se conseguiu desenvolver, sinceramente, não sei, entendeu? Torço que sim. Ele deve estar vendo aí. É que a empresa nem pra ajudar na hora do corte, né? Foi um facão. Se fosse um cortador de frios, já... tava molado esse dia o facão, hein? Você não vai cortar frio com um facão, é difícil. Mas é bem essa pegada, né? Às vezes, quando o cara tá lá trabalhando, tá desmotivado, tá pensando, sonhando com isso, né? De criar, fazer alguma coisa. Mas uma coisa que tem muito também é justamente, sabe, que se eu estou empregado, tem alguém mandando eu fazer alguma coisa. Eu tenho uma função, né? Agora, e quando eu tenho que decidir o que eu tenho que criar, né? Exatamente. Isso é um tipo de pergunta, algum desafio que você encontra na consultoria? Tipo, o cara chega e fala assim, olha, contratei a SAF para me ajudar a expandir a empresa. Aí vai, o que eu faço? É plano estratégico. Tem muito. Né? Tem muito, porque às vezes ela tem um negócio que ela está insatisfeita ali, ou muitas vezes ela tá capitalizada para querer expandir o negócio e ela não sabe o que fazer. E acontece isso tanto com o empresário, quanto acontece também com pessoas que estão querendo comprar uma franquia. Então a pessoa está trabalhando, tem um bom cargo, tem uma boa remuneração, 20 mil, 30 mil, 45 mil, só que ela percebe que mais cedo ou mais tarde ela pode receber um corte na empresa. A empresa vai mandar ela embora. Principalmente se ela chegar ali na fase de 40, 45, 50 anos, ela vai receber um corte. Porque o mercado não paga para esse nível dessas remunerações. Ele troca lá o senhor de... Senhor não, a pessoa, né? O moço de 50, 55 anos, ele acaba mandando essa pessoa embora com 40 mil de salário e contrata um trainee lá ganhando 15, 12, 18. Com muito mais gás, mais energia, muitas vezes até com mais conhecimento mesmo, porque a pessoa está qualificada, estudou fora, tem uma série de bagagem. E aí esse cara já percebe isso, porque todo mundo não é bobo, né? Ele já percebe. Cara, tô chegando aqui com 47, 50, tô uma boa remuneração, falta mais 7 anos para me aposentar e eu não vou sobreviver esse período. Ele já começa a pesquisar a franquia. A cabeça dele já começa assim, ó. O que eu vou fazer quando eu não estiver mais trabalhando? E aí ele começa a pesquisar. Eu vou montar um negócio. Eu tenho que montar um negócio que me paga a mesma remuneração. Sim. E a remuneração muitas vezes alta. Então esse é um baita desafio, porque quando ele é um baita executivo para ter salário bom, 30 mil, 40 mil, para ele tirar isso num negócio, a gente sabe o desafio que é. Não é qualquer empresário que tira 30, 40, 50 mil reais. Sim. Ele pode até tirar, mas tem uma curva de aprendizado. E tem uma coisa que é muito mais além disso. Você quer tirar 30, 40 mil reais. Quanto que você vai colocar de dinheiro no negócio? Porque não tem milagre, gente. O dinheiro vem com o dinheiro. Tem pessoas que falam assim, ó, vou investir numa franquia que custa 300 mil. Ok, uma franquia de 300 mil. O que custa 300 mil hoje? Nem uma Griletos, um Girafas não custa 300 mil. Estão na casa de 500 a 600. A remuneração líquida que sobra num negócio desse daí é 7%. 6% sobre o faturamento. Então, assim, para gerar bons remunerações, bons rendimentos mensal, você tem que pôr muito dinheiro na frente. E esse valor que sobra, no caso 7%, já seria tirando até você pagando esse investimento ou ainda não? Ainda não. Geralmente, franquia nessa faixa de valor, ela demora 24 ou 36 meses para ter retorno, o ROI, né? Então ela demora um período até mais longo. E tem franquias maiores, como o Habib's, por exemplo, que é 1 milhão de investimento. Prazo de retorno, 5 anos. E também a remuneração do investidor ali que colocou 1 milhão para montar o Habib's é baixa pra caramba. Muitas vezes ele não tira 30 mil, 40 mil. Principalmente nos primeiros anos. Que está numa crescente, está no aumento de faturamento, está ganhando clientes, está formando ponto. Então isso é bem complexo, porque para fazer o negócio gerar uma boa remuneração, tem que pôr muito dinheiro na frente. Não tem milagre. Tem pessoas que procuram por nós para comprar uma franquia e falam assim, ó, queria investir próximo de 200 mil reais no negócio inicial, em qualquer franquia, mas eu preciso tirar uma remuneração superior a 40 mil. Cara, não existe, esquece. Tem até franqueado que procurou nós por causa de franquia da SAF, falando assim, ó, a gente tem 3 tamanhos de franquia. E tem uma franquia nossa que ela é a intermediária, que ela custa 20 mil e pouco. Ele quer entrar pagando 20 mil e pouco para ser um franqueado e acha que ele vai tirar 40 mil, 30 mil nos primeiros... Cara, não vai tirar, não tem milagre, gente. Então, assim, sempre a remuneração do empreendedor que quer montar um negócio vai ser compatível com o investimento que ele está fazendo. Não existe milagre. Sim, se eu estou colocando pouco dinheiro, minha remuneração vai ser pouca. Se eu estou colocando muito dinheiro, minha remuneração vai ser boa. E quando a pessoa te procura para escolher uma franquia, qual que é uma dica? É afinidade ou potencial de investimento? O cara compreender essa curva de investimento, o payback que ele vai ter?
Qual que é a dica principal aí para começar a escolher uma franquia? Ó, tem uma dica nossa que eu acho que é a mais valiosa, Marcelo. Se a pessoa for comprar uma franquia, ela tem que fazer um test drive. Vai para dentro da operação e fica um período. Por exemplo, tô comprando uma hamburgueria. Vai pra hamburgueria e fica lá, pelo menos 15 dias ou 20 dias. Pede isso pro franqueador. Porque se o chapeiro faltar, você vai ter que botar a mão na massa, cara. Você vai ter que fazer lanche. Você tá preparado para fazer lanche? Entendeu? Eu acho que então, assim, a melhor coisa é ele sentir isso na pele. Tá com a barriga no balcão. Por exemplo, Cacau Show, que é uma baita franquia. Fantástico, maravilhosa. Uma Cacau Show sobra de lucro líquido para um pequeno franqueado hoje, R$7.000 por mês. Que parece que é um absurdo, né? Todo mundo, cara, ele tem uma franquia, Cacau Show. Mas é um bom emprego. Porque para sobrar os R$7.000, o franqueado tem que estar com a barriga no balcão. Ele tem que trabalhar na loja a grande maioria das vezes. Porque se ele pegar ali e colocar 2, 3 funcionários, já não sobra mais os 7. Já foi, né? Já foi. Então, assim, esse bom senso que ele tem que ter. Será que ele tem perfil, Marcelo, para estar tocando um comércio? Para atender clientes? Para trabalhar de sábado e domingo? Para mexer com fritura, com gordura, por causa de cheiro? Tudo isso ele tem que levar em consideração, porque é difícil quando ele está trabalhando num escritório, num ar-condicionado, todo bonito, cheiroso, e ele monta um negócio achando que ele vai ter só funcionário. Agora eu vou ser tranquilo, agora eu vou ter funcionários, eu não vou trabalhar tanto. Pelo contrário, se ele montou um negócio, ele vai trabalhar 3 vezes mais. Então, esse perfil do cara que, tipo, vou investir numa franquia, vou pegar 1 milhão, vou botar ali, tipo, é igual botar num fundo de investimento. Isso aí não existe, então. Tem 2 tipos de investimentos em franquia. Tem um que chama investidor operador, que é a pessoa que investe e opera. Esse cara ele vai colocar a barriga no balcão, ele vai trabalhar. Sim. E tem um outro que é investidor só, e ele não é operador. Esse cara só investe. Ele é um franqueado investidor. E esse sim faz sentido. Por exemplo, tem muitos médicos que se juntam, um grupo de médicos, 3, 4, 10 médicos, e eles começam a comprar a franquia. Aqui em São Carlos, olha lá, por exemplo, o Divino Fogão, que é do Silvio, aqui do Shopping Center. O Silvio ele tem um grupo de outros médicos que são sócios deles, e ele tem a Subway da Avenida São Carlos, que é dele. Então vai juntando outros e os médicos não trabalham. Quem trabalha é o Silvio. Então isso é possível. Só que, de novo, né, tem que ser bem desenhado, tem que ser bem planejado. E aí, se tá claro que eu vou só colocar dinheiro, quero o meu retorno aqui, tô assumindo o risco de não dar certo, pode acontecer também. Então existem os dois. O franqueado operador, aquele que põe o dinheiro e opera, e o investidor, que eu coloco o dinheiro, mas eu não vou operar. Cara, que legal. Tem os dois. Todo tipo de franquia... Desculpa interromper ainda. Não, por favor. Todo tipo de franquia, o franqueador ajuda na escolha do ponto. Por exemplo, aqui em São Carlos, a gente abriu mais um McDonald's e foi lá no Poço Castelo, se eu não me engano. Esse olhar, será que... É que o McDonald's é uma franquia meio gigante também, né? Mas, tipo, Cacau Show, vou falar bobagem, talvez seja um pouco menor, talvez investimento menor, né? Mas ele ajuda na escolha do ponto, faz uma análise, ou tipo assim, eu vou lá, compro a franquia, abro onde eu quiser, sigo o padrão, e aí o ponto eu que escolhi e eu que me lasco. Todas as franquias estruturadas deveriam fazer isso. E tem uma plataforma para isso, uma ferramenta de tecnologia. A mais famosa, a mais utilizada, chama GeoFusion. A GeoFusion, ela consegue ajudar o franqueador e o franqueado a escolher o melhor ponto. Então ela mede renda per capita, fluxos de pessoas, ela mede... Cara, ela não erra no ponto. Se ela falar, monta aqui nesse quarteirão, o negócio é 99% de chance de dar sucesso. Então o que eu sempre recomendo é, compre uma franquia que o franqueador assuma a escolher o ponto junto com você. Porque o ponto é parte fundamental do negócio. Se você errar o ponto por não ter um estacionamento, por uma rua ser contramão, qualquer pegadinha dessa, um shopping center que ainda está naquela fase ainda de inicial, acabou de montar. Shopping center bom é a partir de 10 anos. Então, shopping center com menos de 10 anos já é uma baita fria. Assim. E aí, se você não tem uma ferramenta como o GeoFusion, por exemplo, para poder escolher o ponto, cara, nem entra porque o risco é maior.